eu cheguei nessa hipótese através de terapias, buscando resgatar a minha relação afetiva com a minha mãe. Ela não teve oxitocina para abarcar, formar os laços afetivos e vocês não formaram laços afetivos mãe e filha. E realmente, aí eu comecei a investigar o problema e a minha mãe também se queixava de não ter tido laços afetivos com a mãe dela. Ela sentia que não havia essa conexão. E a bisavó também tinha dificuldade de ter conexões afetivas com as filhas. Eu diria que só é possível ter uma outra experiência da vida social. Só é possível operar transformações na vida social se nós pudermos ser afetados de outras formas. Enquanto nós formos afetados das mesmas formas que nós somos afetados hoje, nós agiremos sempre da mesma maneira. Nós teremos sempre as mesmas representações, nós teremos sempre as mesmas disposições de conduta. Nós repetiremos sempre as mesmas coisas. Então, eu diria, de uma certa forma, as transformações políticas não são questões de novas ideias. As transformações políticas são questões de novos afetos. Não são novas ideias que produzem grandes transformações. São novos afetos que produzem grandes ideias, né? O amor, ele é sinalizado por uma molécula chamada oxitocina. A oxitocina, ela é produzida pelo próprio corpo e quando ela é produzida, quando ela é presente, ela forma laços afetivos, ela consolida os laços afetivos. Ela é produzida durante o parto, durante o processo de amamentação, secretada pelo leite e durante as relações sexuais, fidelizando os casais. No entanto, gente, também tem oxitocina no leite da vaca. E aí, qual é o impacto dessa oxitocina que vem de fora nas nossas relações afetivas? Você já parou para pensar nisso? Será que o leite, né, aquele leitinho docinho, maravilhoso, né, o queijinho, o iogurte, estariam afetando, fazendo uma disruptura, né, criando problemas? O que seria o elemento-chave de tudo isso? A vaca. Então, para mim, a culpa de tudo, né, da dificuldade dos relacionamentos afetivos que eu vejo, a culpa é da vaca. A vaca é um amor. Eu amo as vacas. Quando a gente toma a oxitocina da vaca, não faz bem pra gente. Se essa hipótese for correta, né, se de fato nós formos obrigados a aceitar que uma boa parte da experiência do risco social, certo, é uma elaboração fantasmática, certo? É uma fantasia social, mas só que não é uma fantasia social do ponto de vista positivo, né? Uma fantasia social do ponto de vista negativo, como a guerra de todos contra todos era em larga medida uma fantasia social, né? E não uma descrição exata de uma situação concreta, né? Mas era um conceito fundamental para que nós pudéssemos entender melhor, ou pelo menos de uma maneira ou de outra fornecer uma hipótese sobre algumas tensões fundamentais no interior da vida presente, no presente. Se esse for o caso, né, se nós estivermos aí diante de uma fantasia social, então a minha pergunta seria, não seria a função maior dessa fantasia social, né, limitar nossa capacidade de produzir afetos? Não seria a maior função dessa fantasia Será que o leitinho rico em oxitocina seria o agente polarizador de todo esse desamor? A oxitocina liga, que faz as junções, né, dos casais, do vínculo afetivo mãe e filha, que mantém a fidelidade dos casais. Será que essa oxitocina, se de origem externa, teria esse potencial destrutivo nessa escala que a gente vê na nossa sociedade atual? Quanto ao consumo do leite, a gente tem que pensar que o leite ele é rico em oxitocina, então ele leva uma recompensa para uma necessidade, a deixa de socialização, por exemplo, né, que tem a ver com uma recompensa da oxitocina. A gente não precisa socializar para ter o prazer de estar pertencendo ou ter apego afetivo a algo. Simplesmente basta eu beber leite. Então eu posso me apegar a uma ideia, a um ideal
e posso ter um apego, um afeto ectópico, desconecto da realidade, né? Uma fantasia. Então aqui nós temos, eu acho que o leite ele promove, ele ajuda muito na questão dos amores platônicos, dos amores distantes. E distancia isso então de uma rotina de socialização. As pessoas acabam tendo uma rotina, não tendo uma rotina de socialização. Basta beber o leite que tem a sensação de aconchego, de prazer, né, de pertencimento a um grupo social. E aí a realidade, quando surge a realidade, ela pode ser disruptiva demais. E esse choque de realidade e essa dificuldade de lidar com as emoções e com o real poderia ser uma das causas do aumento de feminicídios. No entanto, o leite também está correlacionado com o diabetes cerebral e com processos inflamatórios. Quando o intestino está inflamado, ele não produz a serotonina. Ele pode induzir os sentimentos de raiva, esse processo inflamatório, porque o cérebro não entende, ele não tem dor, mas o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema inflamatório, eles são intimamente correlacionados e há uma comunicação intensa entre as moléculas desses três sistemas que são integrados. Quando há um processo inflamatório sistêmico, o cérebro vai entender isso como tristeza ou raiva. Então, essas sensações emocionais disfuncionais vão motivar a pessoa a buscar soluções. E geralmente essas soluções são álcool ou drogas. Com o passar do tempo, o que vai ocorrer? Vai haver uma desconexão da rotina, pois para receber a recompensa não é necessário fazer esforço algum. A sociedade é uma seria, pelo menos nessa perspectiva hobbesiana, uma construção, certo, de relações entre indivíduos que naturalmente não têm relações entre si. Por que eles não teriam relações entre si? Porque os indivíduos são movidos por desejos que não têm mais lugares naturais. Não há mais um lugar natural para cada um desses indivíduos. E assim como não há mais um lugar natural para os seus desejos. Por isso, eles têm um desejo que, primeiro, ele desconhece limite, e segundo, eles tendem a desejar, no final das contas, as mesmas coisas. Então, eles tendem, necessariamente, a entrar em relações profundas de concorrência. Relações profundas, violentas de concorrência. Diz o Hobbes, todos são mais ou menos iguais em força, todos têm a mesma pulsão de desejos, todos procuram mais ou menos as mesmas coisas, é muito natural que cada um comece a entrar em concorrência com o que o outro tem. Né? Mas vocês percebem, nós estamos descrevendo uma situação aparente de insegurança total. Né? Uma insegurança que o Hobbes descrevia como a guerra de todos contra todos. Há uma tendência natural na vida social de que nós entremos numa guerra de todos contra todos. Porque essa guerra de todos contra todos, claro, é um estado de natureza, mas não é um estado de natureza que poderia ter sido superado de uma vez por todas. O estado de natureza é uma latência da vida social. É algo que pode a todo momento voltar. Certo? De maneira ou de outra, ele pode a todo momento explodir. Né? Agora, o que é interessante no interior, digamos, dessa perspectiva de compreensão da vida social, é que o que mobiliza, então, as pessoas a criarem instituições, a criarem relações, antes de mais nada, é o medo que os indivíduos têm uns dos outros. É o medo da morte violenta, é o medo da despossessão dos bens, é o medo da perda, é o medo de que o objeto que eu trabalhei, o fruto do meu trabalho, me seja espoliado, me seja roubado, certo? Esses são os afetos centrais. Será que uma coisa tão simples, seria a solução de todos os problemas afetivos que nós temos aí? Eu acho,
na minha opinião, vale a pena o esforço. Vale a pena o esforço de remover o leite da sua dieta alimentar e todos os derivados por algum tempo e fazer a verificação. Você pode verificar por você mesmo isso que eu estou falando. Então, é muito fácil fazer uma experiência. Você precisa ter os dados antes, né, agora, bebendo leite, na remoção do leite, como estão as suas emoções, e após reincidir o leite novamente. Então, você anota por um mês todas as suas reações afetivas, sentimentos de afeto, de inveja. Bem interessante anotar quando aflora a inveja, porque a inveja está intimamente correlacionado com a oxitocina. Então, anote esses sentimentos, que ele é tão desagradável que a maioria das pessoas nega que o sentem, né? Então, a gente camufla esse sentimento com raiva, com outros sentimentos aí, mas você vai ver lá no fundo a questão do despeito, é inveja. Anota isso. Então, essa é a minha hipótese que está aí para ser verificada e avaliada. Eu acho que todo esforço que a gente possa fazer para entender as causas desse problema social tão complexo e vale muito a pena. Então aqui fica a minha contribuição na busca de entender as causas, né? Porque o diagnóstico ele é muito importante para fazer tratamentos efetivos para reduzir a questão, né, da violência doméstica. O objetivo aqui é simplesmente apresentar uma ideia a vir a ser investigada e ser debatida em detalhes em outras instâncias. Nesse momento, o objetivo simplesmente é despertar a curiosidade para esse tema. Nada mais frio do que um conselho que não pode ser seguido. Então, para a gente mudar a dieta, mudar um hábito alimentar, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: deixa a rotina e a recompensa. A gente modifica só a rotina, a deixa e a recompensa nós não modificamos. Então, na hora de substituir o leite, você só vai conseguir parar de beber o leite se você substituir a rotina e manter a recompensa. Dos leites que eu conheço, né, então a gente precisa, o que me ajudou muito nisso foi fazer um patê, né, um creme a partir da polpa do coco. O coco ele tem muito dos nutrientes similares ao leite, então ele traz a mesma sensação de recompensa e prazer que o leite. Então ele super funcionou bem para mim. Além do leite, a gente pode substituir por leites de castanha, leites de amêndoas e os queijinhos também. Então, por isso que é muito importante ter os alimentos, os similares. Atualmente nós temos aí uma série de alimentos similares que vão ajudar nesse processo.